Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Nós estamos fazendo hoje a nova série de vídeos que seria Peguei o Diagnóstico e Agora. Então daqui para frente vai ser informações assim, um pouco vai ser do início, logo que a gente pega o diagnóstico, quando a criança está pequenininha, 1 ano e meio, 2 anos, 3, geralmente é essa idade que as crianças pegam o diagnóstico. Então tá, peguei o diagnóstico, e agora? O que eu preparei para vocês? Eu preparei para vocês muito simples, tá? Então vai ser um checklist, tá? Depois vocês fazem um checklist direitinho de tudo isso que eu falar, que é muito importante. Então tá, peguei o diagnóstico. Que principal que eu tenho que fazer? Bom, como eu falei, mental, quando a gente recebe um diagnóstico, a mudança de vida, a mudança de postura. Então, o que é importante? Informação. A informação é a chave que vai tirar você daquele mundo que você vive, de incertezas, de questionamentos, que você vai ter luz, que você vai conseguir ultrapassar suas dúvidas, conseguir resolver seus problemas com mais segurança. Então, na minha vida é assim, tudo que eu aprendo, e assim, eu estudo muito para aprender tudo isso, mas eu tenho uma certa facilidade, não sei porquê, de aprender as coisas que é ligado à situação dos meus filhos. Outras coisas eu não tenho muita facilidade para aprender, não. Mas isso, graças a Deus, né, que toda vez eu rezava e pedia para Deus, me dá muita sabedoria para eu cuidar das crianças. Então, coisas que é ligado ao diagnóstico deles, eu consigo aprender com facilidade e consigo transmitir para as pessoas. Eu transmiti aqui no grupo, mas como assim, o grupo fica muito restrito e fechado, então a ideia e a pressão das mães foi muito grande para abrir o canal, porque assim eu posso passar a minha experiência para as pessoas, e o dia que eu não existir mais, quem sabe ainda possa ajudar alguém, seja um diferencial na vida das pessoas que às vezes não tem nem para quem falar quando recebe esse diagnóstico, tá? Então tá, peguei o diagnóstico, e agora? O que eu preparei para vocês? Eu preparei para vocês muito simples, tá? Então vai ser um checklist, tá? Depois vocês fazem um checklist direitinho de tudo isso que eu falar, que é muito importante. Então tá, peguei o diagnóstico. Que principal que eu tenho que fazer? A criança tem que estar fazendo a intervenção precoce. É importantíssimo que essa criança faça intervenção precoce. Então, ela tem que ser também vista por um pediatra, mas isso é comum aqui. Toda criança tem o seu próprio pediatra, e no Brasil eu creio que é igual. Então, assim, eu escolhi meu pediatra muito antes de eu ficar grávida. Não foi antes de eu ficar grávida. Exatamente quando eu fiquei grávida. Eu já gostava dela antes, mas assim que eu fiquei grávida, eu escolhi ela. Eu estava buscando, porque ela era da minha clínica, enquanto eu estava tentando ficar grávida. Mas como não tinha dado certo para mim, assim que eu engravidei, ela falou, pronto, agora você já pode vir. Então aí eu fiz todo o cuidado com ela, já deixei tudo certo para que no dia que nascesse, ela cuidasse do meu filho. Foi assim, a melhor decisão, porque realmente ela foi maravilhosa. Então por isso que eu falo para vocês, o pediatra te ouve, porque os pais agora que têm diagnóstico, se ele não tiver um pediatra que te ouça, e um pediatra assim que te oriente e fala assim, não é a área dele, tá? Então assim, o que faz o pediatra? O pediatra, ele só vai cuidar da área física, ele vai ver se a criança tá saudável, se a criança tá ganhando peso, se a criança, a curva da estatura dela, do crescimento tá indo direitinho. Então é isso que o pediatra vai cuidar. Se tá doente, ele vai ajudar essa criança a ficar saudável novamente. Então esse é o trabalho do pediatra. Então assim, hoje em dia tá um pouco diferente, eles estão mais ligados, tá? Mas na minha época era basicamente isso. Então, eu precisava ter alguém que me ouvisse. Quando eu cheguei com as dúvidas para esse pediatra, o que aconteceu? Imediatamente ela mandou para os especialistas da área. Então, foi
divisor de marco na minha vida e na vida das crianças. Mas se não é o seu caso, seu pediatra não for assim, a minha recomendação é muda de pediatra. Tem pediatras maravilhosos, mas tem alguns que infelizmente eles não ajudam a mãe e eles às vezes eles atrapalham um pouquinho na agilidade da gente conseguir as coisas. Então a minha recomendação muda e fica para um que você tem assim essa troca legal, tá? Tá, é importante que você seja visto por um pediatra, que ele vai cuidar do desenvolvimento físico e vai cuidar se a criança tá saudável, e se ela não tá saudável, ele vai te ajudar a criança a ficar saudável novamente. Você vai precisar de um médico do desenvolvimento, que aqui o médico do desenvolvimento acompanha a criança, inclusive quando vem a IP, essas coisas, eles te ajudam se você precisa ou tem alguma dúvida, para tentar mandar cartas para a escola, o que a criança precisa ou não. Então, assim, pediatra, médico do desenvolvimento ou neurologista, tá? Um e outro, que os dois fazem a mesma coisa, ou tem criança que tem os dois, tá? Não tem problema? Não tem problema. Mas se você só tiver um, você pode estar bem amparada também. Por que eu não falo muito do psiquiatra? Porque aqui, geralmente, aqui nos Estados Unidos, não é comum a criança ser vista por um psiquiatra. Geralmente, quando a gente vai receber o diagnóstico, o que eles fazem? Mandam para o psicólogo. O psicólogo, geralmente, é aqui que dá o diagnóstico para nós. O psicólogo ele vai cuidar da área emocional, do desenvolvimento emocional, do desenvolvimento intelectual. Então, ele consegue ver isso e dar um diagnóstico clínico para essa criança. Então, assim, é muito difícil você ser encaminhada para um psiquiatra. Porém, geralmente, quando a criança cresce um pouquinho e ela apresenta outros problemas juntos, geralmente quando a criança é hiperativa, quando a criança é agressiva, ou quando ela apresenta outras dificuldades, eles mandam ser vista por um psiquiatra e fazer uma análise. Mas aqui geralmente não é, por isso que eu quase nunca falo, e até hoje meus filhos nunca foram vistos por psiquiatra, tá? Por isso que não é realmente a minha experiência. Então, eles só são vistos realmente por um psiquiatra quando há necessidade da medicação para a evolução dessa criança, para ajustar o quadro dessa criança quando ela apresenta assim, outras coisas juntas, tá? Então tá, pediatra, médico do desenvolvimento, neurologista, a fono é muito importante. Agora vamos falar um pouquinho das terapias. Quais as terapias que é importante você fazer? Bom, eu vou dar as 3 terapias que os meus filhos fazem e as 3 terapias que são indicadas pelos médicos, são pagas pelo seguro e as escolas também oferecem. Para mim, isso já quer dizer muito. Quer dizer o quê? Se seguro paga, é porque é eficaz. Se a escola oferece, é porque dá resultado. Então, assim, eu não gosto muito de inventar a roda e ficar indo por aí fazendo 1000 terapias que às vezes o resultado não é tão beneficial do que essas que já tem realmente a base certa para poder desenvolver as áreas multidisciplinares que a criança precisa desenvolver. Então tá, a fono vai ser muito importante para a criança poder desenvolver a linguagem dela, tá? Isso não quer dizer que é só para criança que não fala? Não, não é só para criança que não fala. Crianças, às vezes, que as crianças falam, mas as crianças precisam ter uma linguagem funcional, porque às vezes a criança repete o que você fala, mas ela não tem aquela linguagem funcional, ou ela tem uma linguagem limitada, ou ela tem dificuldades de processar. Então é importante que a fono esteja ali para dar o apoio e fazer a avaliação nela, porque existem também as crianças não verbais, e as crianças não verbais a fono vai avaliar e vai determinar qual tipo de comunicação seria mais eficaz para aquela criança. Seria a troca de figuras, seria ela falar por um aparelho de iPad ou outro aparelho, ou seria ela usar o PECS, ou seria ela usar a linguagem dos sinais. O que seria importante para aquela criança e que aquela criança conseguisse ter uma linguagem funcional, porque às vezes a criança não consegue usar o iPad, então ela precisa de uma coisa mais simples, que seria a troca de figura por fotos, ou então para aquela criança não funciona. Qual funciona? Somente a fono vai fazer
esse tipo de avaliação se chama Argumentative Evaluation, né? Então ela vai fazer essa avaliação que é de uma comunicação alternativa. Então ela vai descobrir qual é para aquela criança. Qual outra terapia eu indico? Eu indico a terapia ocupacional. A terapia ocupacional, ela vai ajudar a desenvolver as habilidades do dia da criança. Então, ela vai ajudar a desenvolver a motora, né? A coordenação motora, fina, a oral, fino de pegar no lápis, de fechar zíper, abrir container, amarrar tênis, a motora grossa, porque às vezes a criança tem o problema do balanço, então ela vai ajudar a desenvolver. Crianças andam na ponta dos pés, ela ajuda a desenvolver. Criança que faz muito flap, ela ajuda a criança também a se regular. Então é importante que seja visto por uma fono, mas é importante também que a fono ela seja focada na parte do processamento sensorial da criança, que ela ponha o foco realmente, que a criança esteja regulada para a criança aprender. Outra terapia que eu gosto muito é a terapia do ABA, o ABA, que meus filhos fazem também. Então essas 3 terapias eles fazem em conjunto, e essas 3 terapias não tem como ser desligado uma da outra, porque elas parecem realmente um elo, porque uma depende da outra. Então é importante que façam essas 3 terapias. A terapeuta do comportamento, ela vai ajudar a criança a desenvolver os comportamentos também do dia atual da criança, como se fosse o mais natural possível, precisa ser desenvolvido. E as habilidades que a criança não sabe, que ela aprenderia naturalmente se ela fosse neurotípica, ela vai precisar do ABA para poder ajudar ela a desenvolver essas habilidades. Quando ela é pequenininha, ele pode ajudar por discrete trial, né, pelas tentativas, e depois, quando ela cresce um pouquinho, mais na área social, pode ajudar que ela tenha uma comunicação funcional com os outros amiguinhos. Então, cada pessoa vai... mas a fono... a ABA ajuda na comunicação? Sim, ela ajuda que a criança tenha comunicação. Por isso que eu falo que é ligado, os 3 é ligado. Então, assim, elas trabalham em conjunto, tá? Principalmente as da escola. É muito ligado, por exemplo... mas meu filho mais velho não tem o problema do comportamento. Então tá, ele não precisa de ABA na escola, ele precisa. Porque ele precisa que a matéria seja quebrada em partes, seja dado apenas para ele a prioridade e aquilo seja ensinado várias vezes por repetição até ele aprender. Então, assim, ele também, ele vai nos lugares comprar as coisas, a ABA vai junto com ele, a fono vai junto com ele, para ele conseguir fazer a ordem. Ele tá na terapia, ele usa o telefone, ele faz as ordens pelo telefone e ele mesmo vai buscar. A terapeuta do ABA vai junto para ajudar na socialização dele, para ver o que ele precisa na comunidade, o que ele precisa estar fazendo. Então, assim, eles vão ter essas terapias pela vida. Começou pequenininho e agora na vida adulta tem, para ele não parecer aquele robozinho fazendo as coisas, tá? Para ele ter, assim, mais naturalidade para fazer as coisas. É muito importante que a criança, mesmo na adolescência, ela não perca esse suporte para ela poder desenvolver e conseguir atingir o máximo da potencialidade dela e da independência dela. Então ele tem o pediatra que cuida, o médico do desenvolvimento e o neurologista. Eles não têm psiquiatra. Então ele faz a fono, ele faz dentro e fora da escola, tá? Ele faz fono, ele faz ou terapia ocupacional e eles têm ABA. Ele tem também como assim ele tem dificuldade na leitura, ele tem um tutor de leitura também que ajuda ele também. O que mais que é importante nesse checklist? Vamos falar agora um pouquinho de cuidados, né? Então, assim, nossa criança tem muita dificuldade com o quê? Com texturas, com toque, tudo do processamento sensorial eles têm dificuldade. Então é importante que você vá no ambiente